Primeiramente, eu gostaria de pedir perdão pelo pequeno atraso. É que eu sou de Manaus, que no Amazonas nós estamos uma hora para trás. Então, quando eu olhei ali, eu vi 20 horas, obviamente que a primeira coisa que a gente faz é imaginar que são 20 horas do seu fuso horário, mas quando eu me toquei um pouquinho mais tarde que era do fuso horário de Brasília. Então, foi por esse motivo que entrei um pouquinho mais tarde. E eu vou pedir primeiramente para que se identifique quem são os outros dois jogadores, o Dr. Cássio Chay e o outro jogador. Boa noite, colega Luiz Felipe. A jogadora é a professora Jéssica. Eu estou aqui, gente. Eu desliguei a câmera, mas doutora Jéssica. Obrigada. Boa noite, muito obrigado, inclusive, doutor Luiz Felipe. Agradecer ao Daniel, parabenizar os candidatos, cumprimentar a julgadora, a doutora Jéssica também. Eu sou professor da Universidade Federal do Maranhão, membro do Ministério Público, já exerci as funções de representação eleitoral também, e sou aí um amigo do coordenador geral, Daniel. Nos conhecemos na competição de Direitos Humanos em Washington. Tenho sido árbitro da competição já há quase 10 anos. É uma alegria estar com vocês. Muito bem. Doutora Jéssica é membro do TRE? Eu sou professora da Universidade Estadual do Piauí, apesar de ser cearense, eu moro no Ceará, na região de fronteira com o Piauí, e sou advogada, eleitoralista, estou na área aqui no Ceará, basicamente. Também coordeno um curso de Direito aqui no Ceará e faço doutorado na UFC, com pesquisas na área sobre participação política da mulher e abuso de poder. Acredito que na área de abuso de poder eu vou poder auxiliar vocês também nesse processo, né? Todo mundo aqui está querendo aprender, uma competição, mas, acima de tudo, um processo de aprendizado. Boa sorte. Perfeito. Então, doutores, vocês estão verificando que os seus ministros, a doutor Chay e a doutora Jéssica Teles, são pessoas extremamente qualificadas. Eu faço parte do TRE do Amazonas, na qualidade de membro jurista. Não se acanhem, nós estamos aqui para ouvi-los falar, defender o vosso cliente e defender o ponto de vista de vocês. Então, eu peço que seja iniciado o tempo e que inicie a primeira manifestação da doutora Beatriz, por favor. Uma vez tendo o relator deferido pedido de sustentação oral, pode começar, doutora. A senhora tem 15 minutos. Excelentíssimo senhor ministro, presidente desta corte, em nome de quem cumprimento os demais eminentes julgadores e todos os colegas ouvintes. Me chamo Beatriz Sierpinski Fernandes e hoje me apresento em nome do escritório Pinheiro e Duque Advogados Associados, juntamente com meu colega, Dr. Gabriel. Nossa fala será dividida da seguinte forma: abordarei os argumentos preliminares em 8 minutos e o meu colega, Dr. Gabriel, tratará acerca dos argumentos de mérito nos 7 minutos restantes. Excelências, leis são como teias de aranha, boas para capturar mosquitos, mas os insetos maiores rompem sua trama e escapam. Espero que esse pensamento do poeta grego Solon não se concretize nos presentes autos. E para isso, abordaremos questões que demonstram a necessidade da manutenção da cassação dos mandatos, a manutenção da decretação de inelegibilidade, a aplicação de multa e a realização de novas eleições. Abordarei aqui os temas do interesse recursal da parte que represento, da possibilidade de reunião das demandas, da desnecessidade do litisconsórcio passivo, da necessidade de prosseguimento da AIDE proposta por Carlos Cunha, da licitude das gravações ambientais e da possibilidade de implementação dos efeitos do acórdão de imediato. Em relação ao interesse recursal da parte que aqui represento, é certo que os irmãos Silva foram sucumbentes na ação reunida, já que a conclusão da demanda foi a cassação dos mandatos e decretação de inelegibilidade. Contudo, não houve aplicação da multa, penalidade prevista para captação ilícita de sufrágio, nos termos do artigo 41A da Lei 9.504 de 97, e da propaganda antecipada, nos termos do artigo 36, parágrafo 1º da lei já mencionada.
Assim, está demonstrado a necessidade e a utilidade do presente recurso. Em relação à reunião das demandas, o artigo 96b da lei já citada trata acerca da reunião de ações sobre o mesmo fato. O conjunto probatório dos autos demonstra que o fato aqui apurado é a maculação da eleição, por meio da prática de diversos atos ilícitos que se complementam, sendo cabível na presente demanda a reunião das ações. O arcabouço fático é o mesmo, a consequência jurídica é a mesma. A reunião das ações evita decisões conflitantes e deve prosperar. Já acerca do litisconsórcio passivo, a consequência da captação ilícita de sufrágio e da propaganda antecipada é a multa e a cassação, enquanto a do abuso de poder é a cassação e a inelegibilidade. Ações eleitorais buscam punir práticas ilícitas que beneficiem candidatos. No caso, excelências, Pedro Almeida e Lucas Souza foram apenas mandatários da captação ilícita de sufrágio e do abuso de poder religioso, e não precisam integrar a lide. Já em relação à AIGE, proposta por Carlos Cunha, em que pese a data da propositura da ação ser anterior ao registro de candidatura, tal mínimo vício foi convalidado a partir da juntada nos autos do registro do representado antes mesmo de sua citação. Não houve prejuízo para a parte em relação a esse prazo. E não se justifica eventual alegação de invalidade formal da demanda, porque o vício foi convalidado. Os fatos são incontestáveis e beneficiaram diretamente os irmãos Silva. Já em relação à licitude das gravações, o acordo no Tribunal Regional Eleitoral as considerou ilícitas. Ocorreram 2 reuniões e foram juntados aos autos gravações das 2 reuniões ambientais. Na ocasião da reunião entre o gerente do restaurante, Pedro Almeida, e o funcionário, a gravação foi realizada pelo interlocutor e é considerada lícita pelos tribunais. Já na reunião com os demais empregados, não houve prejuízo comprovado àqueles que estavam naquele ambiente. Doutora Beatriz, a senhora pode indicar o precedente que autoriza o uso dessa prova gravada ambientalmente? Obrigada pela pergunta, excelência. Não tenho aqui anotado o número do precedente, mas sei que se trata de decisões recorrentes, não somente do âmbito eleitoral, mas também do Superior Tribunal Federal. A licitude de gravações ambientais quando há um interlocutor ali na conversa. Respondido, excelência? Posso prosseguir? Então, em continuidade à minha fala, nessa reunião com os demais empregados, não houve prejuízo comprovado. Assim, entende-se que deveria ser aceita essa gravação ambiental. E ainda que não se considere a licitude dessas gravações, os envolvidos nessas gravações, os funcionários, o gerente do restaurante, foram ouvidos em audiência. Assim, pede-se que a prova testemunhal supra, em caso de entendimento de ilicitude dessas gravações. Em relação à possibilidade de implementação dos efeitos do acórdão de imediato, apesar do parágrafo 2º do artigo 257 estabelecer o efeito suspensivo para ações que resultem em cassação, neste caso, excelências, a prova é robusta e não afastar os irmãos Silva acarretará em diversos prejuízos à nossa democracia. E assim, demonstrado o interesse recursal da parte que aqui represento, a necessidade de reunião das demandas, a desnecessidade do litisconsórcio passivo, em razão de que os ali atuantes eram apenas mandatários, a necessidade de prosseguimento da AIGE proposta por Carlos Cunha, a licitude das gravações e a possibilidade de implementação dos efeitos de acórdão de imediato, que correspondem aos argumentos preliminares, passo a minha palavra ao meu colega Dr. Gabriel, que abordará os temas de mérito do presente recurso ordinário. Agradeço ao respeitável corte e a todos os ouvintes. Saudações, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Na oportunidade,
Aproveito para cumprimentar os demais membros da nobre... Doutor Gabriel, com licença. O senhor pode falar um pouco mais perto, que seu áudio está muito baixo. Melhorou? Melhorou bastante. Tá, vou ter que ficar segurando. Bom, saudações, excelentíssimo senhor ministro presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Na oportunidade, aproveito para saudar os demais membros da nobre corte. Dando continuidade à fala da minha colega Beatriz, passarei a análise dos argumentos referentes ao mérito do presente recurso ordinário. Inicialmente, convém salientar que os irmãos Silva praticaram o chamado abuso de poder econômico, posto que, conforme consta no relatório do acordo emanado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, houve um extrapolamento dos gastos durante a campanha eleitoral, no montante de quase o dobro da previsão permitida. E, neste caso, evidencia-se uma concorrência desleal com os demais candidatos, ferindo, por consequentemente, o processo democrático, as eleições e a igualdade de oportunidade dos demais concorrentes. Logo mais, há de se falar também do abuso de poder religioso. Houve, em um centro espírita, uma reunião, um culto de costume, no qual os irmãos estavam presentes na plateia. E, na oportunidade, o líder desse centro religioso proclamou palavras de incentivo explícito referentes a votos para os, então, candidatos ali presentes. E eles em nada se manifestaram. Ora, excelências, verifica-se, então, que diante dessa possibilidade de evitar um escancaramento explícito de votos, quedaram-se inertes. E, deste modo, feriram-se, assim, além do processo democrático eleitoral, como também feriram o princípio constitucional de laicidade religiosa, posto que o Estado é laico e não pode haver essa junção entre Estado e eleições, por serem áreas de extrema relevância Doutor para Gabriel? cada um. Sim, excelência. No tocante à alegação de abuso de poder religioso, existe alguma manifestação submetida por Vossa Excelência acerca do entendimento presente do TSE sobre a inexistência de caracterização desse tipo e desse ilícito? Existe alguma coisa nesse sentido? Se seria alguma coisa como um abuso de poder econômico? Excelência, com relação ao abuso de poder religioso, ainda há questões de extrema relevância e de debates no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. Ainda não há uma definição clara com relação a tal questão, mas há precedente, sim, no sentido de caracterizar o abuso de poder religioso como um abuso que leve à cassação dos mandatos. Respondida a questão? Sim, pode continuar. Bom, dando continuidade, há que se ressaltar também que houve a captação explícita de votos durante o período da pré-campanha eleitoral, posto que, diante da recorrente transmissão de vídeos nas redes sociais, houve uma intensa manifestação no sentido de caracterizar mensagens, palavras, atos referentes à candidatura que seria feita posteriormente. E deste modo, houve então um ferimento ao processo isonômico, né, das eleições, diante que a norma específica, a eleitoral, veda expressamente tal conduta, sendo que apenas mensagens, breves explanações, devem ser transmitidas neste momento, que ainda não é oficial, posto que não há o registro da candidatura oficial. No mais, há que se falar também do pedido explícito de votos emanados pelos eleitores
dos irmãos José e João Silva. Excelência, tais foram os pedidos explícitos de votos realizados por meio das redes sociais. E como todos nós sabemos, a internet é um meio de propagação muito fácil das informações. E neste caso, é impossível que os irmãos não tenham tido conhecimento desses pedidos explícitos, posto que as informações se propagam de uma maneira muito rápida. E, diante deste conhecimento presumido, eles em nada fizeram para evitar que esse ato fosse coibido pelos seus então eleitores, devendo então responder Gabriel, pela sanção. O senhor está dizendo excelente. que essa corte deveria adotar então na instrução do crime eleitoral e dos seus correlatos procedimentos a Oath to Destruction? Como, excelência? O senhor está dizendo então que essa corte deve acolher o seu argumento no processo judicial eleitoral criminal a Oath to Destructions? Sim, excelência. Por que razão? Posto que, com relação às redes sociais... O senhor mesmo está dizendo que o conhecimento fático é uma presunção. Não decorre nem de verossimilhança. A corte não pode julgar a partir de condições hipotéticas que não são materializadas no curso do processo. Há algum precedente que autorizaria esta corte rever sua própria posição? Excelência, no momento desconheço eventual precedente neste sentido, mas por ser uma matéria nova vinculada às redes sociais com uma crescente demanda, é importante adotar uma análise minuciosa relacionada ao caso concreto em específico. Respondida a questão? No momento, excelência... Só um minuto, por favor, e fique tranquilo que vai ser devolvido no momento oportuno. A manifestação de Vossa Excelência, doutor Gabriel, é no sentido de que os requeridos, né, na demanda hora recorridos, eles deveriam ter tomado algum tipo de atitude para silenciar os seus apoiadores, seria isso? Primeiramente, excelência, eu gostaria de solicitar um tempo adicional de 2 minutos. Perfeito, será deferido. Muito obrigado. Dando sequência à resposta de vossa pergunta, minha fala é no sentido de que sim, os candidatos deveriam ter procurado meios para evitar que essa propagação em massa de seus eleitores que realmente fossem realizadas, posto que fere a norma eleitoral e também o direito dos demais recorrentes, ora candidatos. Perfeito. Agradeço a pergunta. 2 minutos a mais, por favor, para a equipe, por favor. Dando prosseguimento à minha arguição, há de se falar também que houve um uso indevido dos meios de comunicação, posto que, primeiramente, a rádio da onde foram emanadas as gravações, como também dos demais candidatos, pertence à família Silva. Segundo, que houve um acréscimo de 4 sessões a mais, com um período extremamente maior para os irmãos Silva, caracterizando assim, de uma maneira presumida e escancarada, certo beneficiamento na eleição dos mesmos. Com relação à divulgação em massa no aplicativo WhatsApp, foi relatado nos autos a juntada de 15 print screens na chamada de divulgação em massa. Mas 15 foi o número que foi informado nos autos, de maneira que, muito possivelmente, houve uma divulgação maior dessas questões em massa, que também vinculavam fake news. O senhor acabou seu tempo, doutor Gabriel. Tudo bem. Tempo esgotado. Passo a palavra agora ao segundo recorrente, doutor Cliveson. O senhor dispõe de 15 minutos. Pode começar.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores ministros, senhoras ministras, senhor procurador-geral eleitoral, os meus cumprimentos. Mais uma vez é uma honra estar aqui nessa tribuna e poder merecer a atenção de vossas excelências. Dessa vez sobre uma questão sobre a violabilidade do sufrágio e a liberdade de expressão. Eu falo em nome dos recorridos José e João Silva. Ao iniciar a minha sustentação, minha primeira ideia é sobre como não pensar nas pessoas que depositam seu voto num representante e decidem, com base no sufrágio universal, escolher pessoas que possam mudar a forma como governam o seu estado, o seu país ou a sua cidade. E após a sua escolha, por razões ora diminutas em relação ao resultado final, vem seu direito sendo expurgado como um espírito maligno num corpo encarnado. Digo isso porque, no caso em voga, antes do resultado final, uma pesquisa do IBOP realizada no dia 15 de outubro de 2022, com registro na Justiça Eleitoral, a mando de um grande veículo de comunicação, mostrou que 71% das pessoas da jurisdição do caso informaram que votariam numa pessoa que nunca havia ocupado um cargo eletivo. Um mês depois, no dia 15 de novembro do mesmo ano, essa pesquisa se concretizou, onde o João Silva foi eleito com 68% dos votos válidos e o José Silva foi o deputado federal mais votado do Brasil. Nenhum deles havia ocupado o cargo eletivo. Uma das teses aqui levantadas tem a ver com o poder de tirar uma cláusula pétrea de forma desmedida em relação aos crimes imputados aos recorridos. Uma segunda ideia, que trago aqui esta sustentação, é por atos feitos sem nenhum tipo de controle, com pessoas consideradas simpatizantes, devem ser imputados aos possíveis beneficiários da conduta lesiva. Tendo em vista que não se tem como medir o tamanho do dano causado por esses atos. Como diz John Burke, direito à integridade. As partes não têm a obrigação de manter a coerência, mas os tribunais, tanto quanto possíveis, devem manter a coerência nas suas decisões. É legítimo uma decisão que atinge... Me permita. O senhor obtempera que a corte não tem que... A parte não teria que manter a coerência. Onde fica o critério, o princípio encartado na reforma processual da boa-fé objetiva de todas as partes no curso do processo? É nesse momento que a corte precisa verificar isso, se existe a boa-fé ou a má-fé da parte. Porque em determinado momento, nem todas as pessoas que estão buscando o acesso à justiça buscam esse acesso de forma digna, vamos dizer, de boa-fé. Então, é nesse momento que eu clamo em minha sustentação para que essa corte possa observar se existe essa boa-fé ou má-fé nos pedidos que estão sendo realizados. Consegui responder o questionamento da Vossa Excelência? Ok. Continuando, como diz Erasmo de Roterdã, o hábito tem um poder extraordinário de tornar suportáveis coisas assustadoras. No caso em tela, trata-se de um recurso ordinário de um acordo prolatado pela Corte Regional Eleitoral do Paraná, onde, de sua vez, advém de um julgamento em conjunto de 4 ações. No acórdão do TRE do Paraná, entendeu-se que a respectiva corte houveram os crimes de propaganda antecipada, sem o reconhecimento do pedido explícito de voto, do abuso de poder econômico, mas com base no relatório do Ministério Público, e do uso indevido dos meios de comunicação por conta dos disparos em massa, mas considerando meios de comunicação as redes sociais. Uma primeira questão que gostaríamos de levantar nessa sustentação é uma questão processual, em relação à eficácia imediata da decisão. Ainda é uma questão controvertida, que está sendo decidida tanto por esta Corte quanto pelo Supremo Tribunal Federal. Nas duas situações, ainda se entende o quão eficaz deve ser essa decisão, se de fato ela deve ser imediata ou se deve aguardar o trânsito em julgado. Na questão do STF, no acórdão do ministro Barroso, ele já decidiu que para eleições majoritárias deve existir a eficácia imediata, mas não cita nas eleições proporcionais. Ainda está em análise pelo plenário da adulta Corte. Tratando-se do mérito, eu vou tratar de 2 questões. A primeira é sobre a ausência do pedido explícito de voto. No acórdão prolatado pela Corte Regional do Paraná, os recorrentes, ou recorridos, foram condenados por propaganda antecipada, por conta de atividades pré-campanha,
Entretanto, não houve o reconhecimento do pedido explícito de voto. A pergunta que faço é: como pode haver o crime sem ter havido a conduta? Tal como cita o grande jurista Miguel Reale, direito nada mais é que a correlação entre fato, valor e norma. No caso em tela, não se observa que tal fato se correlacionou com a norma. Fazer uma indagação para o nobre advogado, porque nós estamos aqui em sede de julgamento de uma ação de investigação judicial eleitoral e ele tratou, né, da expressão crime, né? Eu entendo, né, e eu gostaria só que você explicasse melhor essa questão de fato, né, sobre o objeto de julgamento, para considerar que nós estamos tratando de um julgamento civil, não criminal. Certo, excelência. Com o termo crime, eu queria falar sobre a questão do ilícito de fato, não, vamos dizer assim, de conduta criminosa focada para o âmbito penal. Perdoe pela expressão. Obrigada. Dispõe. Sendo assim, não se deve ser imputado o ilícito aos recorridos. No habeas apelado, ao afastar o pedido explícito do voto, simplesmente reconheceu que não existiu essa conduta ilícita nos atos. Para justificar tal incoerência, pode ser observado os julgados dessa própria corte, como no acórdão 2564 do ministro Tarcísio Vieira, ou no 1262 da ministra Rosa Weber, que corrobora essa tese, que a conduta só pode ser valorada de acordo com o que preconiza a norma. E, especificamente, essa norma está descrita no artigo 36A da Lei Geral das Eleições, que permite a pré-campanha desde que não haja o pedido explícito de voto. Ainda com base no acórdão do TRE do Paraná, eu trago a segunda tese, que é a questão do abuso do poder econômico. De acordo com o artigo 19 da Lei Complementar 64, é indispensável que haja uma investigação, obedecendo um rito processual próprio, ou seja, conduzido pelo corregedor regional eleitoral. Não foi atestada a veracidade do relato do MP. Na própria descrição, para a tomada do abuso de poder econômico, apenas foi levado em consideração o que foi descrito pelo Ministério Público. E a Corte não submeteu uma segunda investigação ou comparação com a prestação de conta feita pelos candidatos. Na própria jurisprudência dessa Corte, encontramos exemplo dessa obrigatoriedade de seguir esse rito proposto. Acórdão do ministro Félix Fischer, no RO 1540, ou do ministro Costa Porto, no 2748, corroboram essa tese de que existe essa necessidade de se seguir um rito, de atestar tanto a veracidade quanto a investigação propriamente dita dos atos. Bom, nesse momento eu passo a palavra para a minha colega, doutora Fátima, para que ela possa continuar com esta sustentação. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral eleitoral, meus cumprimentos. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de participar mais uma vez dessa tribuna, dando continuação à sustentação do meu sócio, onde a mesma será apreciada pelos senhores. Neste momento, eu trago a tese de desconsideração das redes sociais como meio de comunicação em matéria eleitoral, visto que não existe na norma ou na jurisprudência até o presente momento nada que associe as redes sociais como meio de comunicação em matéria eleitoral. Digo isso porque consta nos autos um material adquirido através do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, que busca provar a realização de uma propaganda antecipada realizada pelos irmãos Silva. No acórdão proferido pela Corte Regional, na decisão, eles
Na verdade, eles decidiram que houve, por parte dos irmãos Silva, a propaganda antecipada, porém, que em nenhum momento está explícito o pedido de votos. E é nesse momento em que a gente faz a menção do artigo 36A da Lei Geral das Eleições, que diz que é permitido a realização de propaganda antecipada dentro dos seus termos, desde que não haja de forma explícita o pedido de votos. Sendo assim, eu peço a essa corte que julgue procedente a desconsideração das redes sociais como meio de comunicação em matéria eleitoral. Neste momento, sem mais. Obrigada. Eu gostaria que a nobre advogada, presidente, fizesse só uma análise, né, sobre a questão da unificação das ações, né, sobre a tese de conexão entre as ações. Se ela puder lá, eu fico agradecida. Certo. Sorry. Bom, já que a gente sabe, já é de conhecimento, que houve o acórdão com relação ao TRE do Paraná, com relação ao caso dos irmãos Silva, né? A ação proposta foi... Desculpa. A senhora abre mão de responder a pergunta, doutora? Sim, eu abro mão. Posso responder? Por favor, doutor. Sobre a questão da unificação das ações, num primeiro momento, houve a questão do levantamento da suspeição do relator, tendo em vista a amizade dele com o Marco Rocha. E num segundo momento, não podia haver essa... Só um instante, tem algum microfone aberto. Eu estou ouvindo a minha própria voz. Pronto. Num segundo momento, houve a questão da reunião das ações. Essa reunião não poderia ter sido feita porque as 4 ações não tratam do mesmo objeto. Então, pelo 96B, ele pede para que haja um mesmo objeto, mesmo sendo do mesmo relator, para que haja a reunião dessas ações. Eu consegui responder o questionamento, doutora Jéssica? Doutor Cleveson, desculpe. Pois não, doutora? O senhor acredita, então, que a existência de supostos ilícitos eleitorais cometidos pelas mesmas partes, com a mesma finalidade, no mesmo pleito eleitoral, não importaria, portanto, no mesmo objeto? Seria isso a sua defesa? Porque nas 4 ações, os 2 recorridos não são citados nas mesmas ações. Em determinada ação é apenas citado o João Silva, e em outras ações é que são citados os 2. Então, não faria sentido a reunião dessas ações, porque estaria em desacordo com o artigo que permite essa reunião. Perfeito. Doutora Jéssica, a senhora está satisfeita com a resposta? Sim, ficou um pouco mais claro os argumentos de fato, né, e até de direito que os advogados abordaram nos memoriais e não tinham sido ainda abordados na sustentação. E eu não sei se a gente ainda pode fazer mais alguma pergunta, mas o que não ficou claro para mim nas alegações das 2 equipes é a questão da gravidade, né? Seja para atrair a prática de abuso de poder,
seja para afastar, e com uma gravidade, não é qualquer tipo de abuso de poder que leva à cassação de mandatos, para que eu possa me sentir mais segura, inclusive para proferir meu julgamento, meu voto, eu gostaria que as turmas, né, ambas as duplas de advogados pudessem, dentro dos seus polos, abordar o elemento da gravidade, nos trazendo elementos objetivos e concretos para que a gente possa apreciar se houve um abuso de poder grave ou se não houve. Obrigada, presidente. Bom, encerrados os momentos de manifestação, até porque Sua Excelência, ministra Jéssica Teles, ela tem o interesse de que ambas as partes se manifestem acerca da mesma situação, abrindo então o prazo para réplica e tréplica, havendo interesse das partes em se manifestar, em responder, em atender ao apelo da doutora Jéssica, fiquem à vontade para fazê-lo. E aí eu peço que seja iniciado o tempo da doutora Beatriz para a réplica. Excelências, a trajetória dos irmãos Silva nessas eleições foi marcada pela influência política e econômica. Conforme consta no caso, a família Silva é de grande renome no estado do Paraná, possui muitos bens e essa demonstrada influência política e econômica foi utilizada nas eleições. Os fatos aqui apurados são graves. Em que pese as alegações da defesa, os fatos são incontestáveis e não correspondem à mera presunção. Foram 75 eventos presenciais, diversos vídeos elaborados por empresa especializada em marketing, 4 entrevistas a mais em uma rádio que totalizaram 60 minutos, rádio esta da família Silva, promessa de cargos no governo, disparo de mensagens em massa, divulgação de fake news por eleitores. Os gastos para a campanha foram aproximados ao dobro dos gastos do período eleitoral, além de contar com um discurso favorável de um centro espírita. Ora, excelências, é certo que houve um elevadíssimo número de votos nas eleições, mas isso pode afastar a prática de ilícitos e deixar que esses, então eleitos, continuem no cargo eletivo? Entendo que não, porque para a configuração do abuso não é necessária averiguar a potencialidade de alteração nas eleições, basta a gravidade dos fatos, de acordo com o artigo 22, inciso 16 da Lei Complementar número 64 de 90. Os fatos são muitos, os fatos são graves. E por isso houve propaganda antecipada, houve uso indevido dos meios de comunicação, houve captação ilícita de sufrágio, houve abuso de poder econômico e houve abuso de poder religioso. As cassações de mandatos devem ser... Me permita. A vigência da novel emenda constitucional não alterou os prazos do próprio processo eleitoral na inteligência do parágrafo 2º do artigo 1º da emenda constitucional? Se não havia essa temporalidade, se não havia deflagração do próprio processo eleitoral, como é possível falar do abuso ou da propaganda eleitoral e da captação irregular de sufrágio? Agradeço a pergunta, excelência. Pelo que entendi, seria a respeito do ajuizamento da AIGE. A excelência pode confirmar se a respeito disso? Eu estou indagando exatamente do que a senhora acabou de afirmar perante essa corte, que a corte deve considerar materializados tanto a captação ilícita do sufrágio quanto o abuso do poder econômico. Obtempero que na vigência da reforma constitucional houve a alteração dos prazos do próprio processo eleitoral. Então, não havia deflagração do processo eleitoral, não havia nem registro de candidatura. Solicito ao presidente desta corte o tempo adicional de 2 minutos para concluir a minha fala e responder a indagação. Assim que responder à indagação de Sua Excelência,
doutor Cássio Chay, a senhora terá ainda 30 segundos para fazer suas considerações, 1 minuto para fazer suas considerações finais. Certo, Seja agradeço. breve, por favor. Pedimos aqui a configuração da captação em lista de sufrágio e da propaganda antecipada, porque já foi demonstrado na parte dos argumentos preliminares que deveria prosseguir sim a AIS de proposta, tendo em vista que o vício da propositurização anterior ao registro de candidatura foi convalidado a partir da juntada do registro antes mesmo da citação do representado. Então, prosseguindo aqui, houve a prática de todos esses ilícitos, devendo prosperar a cassação dos mandatos e a decretação da inelegibilidade dos irmãos Silva, além da aplicação de multa e realização de novas eleições. Requer o provimento do presente recurso ordinário, tendo em vista a gravidade dos fatos praticados pelos irmãos Silva. E agradeço a respeitável corte e a todos os ouvintes. Obrigada. Encerrada a réplica, passo a palavra ao Dr. Cliveson para a sua tréplica. Excelências, gostaria de iniciar com um questionamento da ministra Jéssica sobre a questão da gravidade das condutas. Com base num acórdão desta douta corte, proferido pelo ministro Dias Toffoli, em relação à candidatura de prefeito, ele proferiu a seguinte frase sobre a questão da desproporcionalidade da medida em relação à cassação. Consideradas as peças descritas no acórdão, concluiu-se que a cassação dos diplomas constitui medida desproporcional à extensão dos fatos, devendo ser preservada a vontade soberana refletida nas urnas. Toda a situação que foi descrita nos autos não reflete a proporcionalidade da decisão que fora proferida pela Corte Regional. Prova tal é que afastou uma série de ilícitos na aprovação do acórdão. Além disso, como já foi citada, a gravação ambiental é ilícita, pois ainda é uma questão que está sendo pacificada tanto por esta Corte quanto pela Corte do Supremo Tribunal Federal. Além disso, essa gravação ela só pode ser usada em sede de defesa do candidato. Além disso, o abuso de poder religioso ainda não foi configurado como um tipo penal, um tipo criminal, perdão. Esta Corte ainda está decidindo em alguns julgamentos sobre se de fato existe a figura do abuso religioso. Além disso, em relação às redes sociais, não houve em nenhum momento o pedido explícito de voto. Pela Lei Geral das Eleições, é permitida essa propaganda, desde que não haja esse pedido explícito de voto. Dito tudo isso, a nossa presente sustentação oral requer que haja a reforma do acórdão preferido pela Corte Regional, haja vista não ter sido dada a melhor interpretação do direito, tendo em vista que afastou situações que caminhariam para que os ilícitos se comprovassem, nos termos aqui da nossa fundamentação. Muito obrigado. Concluído. O senhor se dá por satisfeito? Sim. Concluído, portanto, a participação de ambas as equipes. Agradeço aqui ambas as equipes pela dedicação, por estar a essa hora, aí para vocês já são 9 horas da noite, de uma sexta-feira, e ainda estão aqui à disposição do Electoral Moot. Parabéns pelo interesse, parabéns por se dedicar, parabéns por estar aqui até o momento. Se possível, eu gostaria que a doutora Fátima ligasse a câmera dela. Parabéns, doutora Fátima, também por estar nesse momento, até agora, participando desse evento. Eu, primeiramente, gostaria de abrir
aos demais julgadores, avaliadores, para fazerem alguma recomendação, alguma sugestão, dar algum feedback para as equipes para que levem em consideração a partir desse momento. Começando pela doutora Jéssica Teles. A senhora teria algumas palavras para as equipes, doutora? Obrigada, presidente. Eu gostaria de dizer que foi uma honra compor essa sessão e que as equipes se saíram muito bem, né? São alunos, né, muito esforçados, é notório isso, e eu gostaria de agradecer e parabenizar a todos e também dizer que eu estou muito feliz em partilhar esse momento com os colegas, né, da academia e do direito eleitoral também. Muito obrigada. Doutor Chay. Bom, parabenizar a condução do nosso presidente, do presidente da corte, doutor Luiz Felipe. Obrigado. Uma alegria, um prazer conhecê-lo. Parabenizar e saudar também a doutora Jéssica Teles, nossa colega professora da Universidade Estadual do Piauí, né? Uma alegria também conhecer o colega do Amazonas e a colega do Piauí. Inclusive, hoje estive em webconferência com sua conterrânea, quer dizer, conterrânea não, mas a coordenadora de uma das unidades da UNAMA. Vamos realizar um evento internacional dia 27 de agosto com a ONU, e também já faço o convite a todos. Quero agradecer ao Daniel. Daniel, parabéns. Você, junto com todos os seus colegas artífices dessa magnitude e deste evento, estou muito bem impressionado com a qualidade, não apenas a qualidade, eu já vou tratar disso, do recurso humano, né, que é a expressão psicossocial do poder nacional, que somos nós, brasileiros e brasileiras, mas desde a parte de comunicação, marketing, as funcionalidades, efetivamente, meu amigo fez muito bem o dever de casa e não deixa nada a dever em comparação com a American University, Washington College of Law. Batendo de igual para igual, se não for melhor. Aos colegas, Gabriel, me permita a informalidade, Gabriel, a Fátima, o Clivisson e a Beatriz. Meus parabéns. Realmente, uma multicourt é muito mais para aferir a maturidade na reação, ou seja, no comportamento, na linguagem corporal. São outras variáveis que são avaliadas, não apenas o conteúdo material do direito eleitoral em si ou do processo eleitoral. Porque essa dimensão de avaliação, ela está mais reservada ao exame dos memoriais, que eu vou dizer aqui. As duas equipes estão de parabéns. Eu li ambos os memoriais nessa maratona que o Daniel me colocou, né? Porque está com 2 dias que ele me fez o convite e já disse que tinha que ler, que tinha que fazer. Então, vamos embora atualizar. Estou muito satisfeito com a substância das peças, com a maturidade, sobretudo, a temperança. Tenho para mim que o Daniel não teve os coaches. Cadê os coaches? Porque coach já é uma palavra também muito mal vista no Brasil, né? Coach é o sujeito que não deu certo, quer ajeitar a vida dos outros. Desculpe lá. Tem uma solução para tudo, mas ele mesmo não se soluciona. Bom, já me alonguei demais. Deixo o meu contato, o Daniel tem. Aqui no Maranhão estamos de braços abertos. Também estou professor na China, Portugal e outros lugares. Mas estamos sempre aqui juntos. Faço 2 convites, vocês adicionarem Diálogos Críticos, é o nosso perfil no Instagram, e ali é um perfil dedicado apenas a oportunidades acadêmicas. Nesse período de pandemia, nós já realizamos uns 7 seminários internacionais, segunda-feira tem outro seminário internacional, enfim, tem uma série de seminários até o final do ano. Esse ano estamos comemorando 10 anos do Grupo de Pesquisa Cultura, Direito e Sociedade e Human Rights and Constitutional Challenges. Tá certo? Então, são oportunidades acadêmicas, inclusive de intercâmbio e estágios fora do Brasil. É uma alegria muito grande e acompanhem lá o perfil, porque tem vários seminários interessantes agora até o final de julho, agosto, setembro e outubro. Um abraço, doutor Luiz Felipe, Sua Excelência e da Corte Regional, do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, uma alegria, doutora Jéssica,
enfim, colegas. Daniel, parabéns, parabéns a toda a equipe, parabéns à sua colega que entrou em contato comigo, que eu me esqueci, perdão, o nome dela? Eu esqueci o nome da colega. Pronto, tá aqui, Laila. Foi doutora Laila. Laila, você tem uma carinha que não me é estranha. Você teve na American Multiport? Não, nunca tive, doutor. Não tive essa rica oportunidade. Muito bem. E a Universidade Federal... Norte e Nordeste, né? Norte e Nordeste. A Universidade Federal da Paraíba frequentemente fica alternando com a USP nas finais da Multiport. Eu já tive a felicidade de julgar 8 finais, das 8, a Federal da Paraíba frequentou 2 finais, semifinais, finais, e a USP também. Então é isso, parabéns, parabéns, Gabriel, mais uma vez, Fátima, Beatriz, Cliveson e todos os senhores e as senhoras que estão na organização. Realmente eu estou muito orgulhoso e satisfeito de ver o brilhantismo, como vocês cresceram e amadureceram de 2014 até aqui. Parabéns. Meus caros, antes de encerrar, eu gostaria também de fazer uma menção aí, que foi levantada pela doutora Jéssica, que nós temos aqui Piauí, Maranhão e Amazonas como jogadores. E isso no nosso país não é normal, não é comum. Aliás, normal é, óbvio, mas não é comum. Infelizmente, nós temos, não me coloco entre elas, mas temos grandes mentes do direito eleitoral, de norte a sul do país. E espero que isso seja uma tendência, que vocês escutem, que vocês tomem isso para vocês, vejam, olhem para tribunais diferentes dos ordinários. Esse caso específico, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas tem uma situação bem parecida. Inclusive, houve uma cassação de governador do estado que envolvia a gravação de áudio ambiente, que foi considerada nos autos do processo, entre outras circunstâncias que são bem atinentes a essa situação. Nós tivemos isso, esse caso é bem específico, né? Verifique aí o que aconteceu aí nas eleições de 2018, que vocês têm aí bastante coisa para fazer. Sugestão agora para vocês. Primeira coisa, a Beatriz, eu acho, Beatriz, que você está um pouco mecânica. Tente ser um pouco mais, dar uma tranquilizada. O Gabriel está bem tranquilo, acho que até um pouquinho demais. Fátima, você está bastante nervosa, você não precisa ficar nervosa, aqui não tem inimigos, né? Muito pelo contrário. E Cliveson, eu percebi que você estava lendo o tempo todo. Não sei se estava ou se não estava, mas me pareceu que estava. Eu, na qualidade de magistrado, digo para você, não faça isso, porque se você não está fazendo uma sustentação oral que seja espontânea, alguma coisa assim, dificilmente você vai chamar a atenção do seu julgador. Tá? As duas equipes pediram aliás, as duas equipes deixaram o tempo correr, as duas tinham momentos que poderiam ter discutido um pouquinho mais e não fizeram. Beatriz, eu disse para você na sua réplica que após concluir o seu raciocínio, após responder a mensagem, o questionamento do Dr. Cássio, você teria mais 1 minuto para fazer suas considerações finais. E você passou direto para a conclusão final. Né? Outra sugestão, pedir para concluir o raciocínio, quando você for questionado, pedir licença para o questionador, para concluir o raciocínio e responda logo em seguida. Então, essas são as minhas considerações. Afora isso, as duas equipes estavam bastante cientes da situação, o que estava sendo discutido. Utilizem mais os precedentes, não como um número qualquer, como um relator qualquer. A jurisprudência ela não está aí para servir de número, ela está justamente para servir de fundamento. Use o fundamento do precedente que está sendo invocado e não o número. Porque, a despeito de conhecer eventualmente um ou outro, obviamente o julgador não vai saber de todos os precedentes, os números dos processos que vocês estão citando. O importante, principalmente,
no TSE é você se ater aos argumentos de direito e não a provas e não a fatos específicos, mas o que o precedente que está sendo invocado, ele é favorável ao seu cliente. Essas são as minhas considerações, me perdoem se porventura eu não deveria tê-las feito, né? Mas eu acho que na qualidade de participante aqui é interessante para a gente, que já tem um pouquinho mais de experiência, dar um pouquinho de direcionamento para vocês. Novamente agradeço também ao convite, faço aqui a menção ao COPED, ao nosso colégio permanente de membros juristas dos tribunais eleitorais do Brasil, que foi quem transmitiu o convite a mim. Sugiro a vocês que tenham interesse em perseguir carreira no direito eleitoral, que busque informações a respeito do COPEG e sigam nesse caminho. O direito eleitoral precisa de oxigenação e é isso que vocês estão fazendo. Insistam que o caminho é árduo, sobretudo no direito eleitoral, que no Brasil é consuetudinário, não é objetivo. Ele muda, tanto as leis mudam cada ano ímpar, como os precedentes mudam de acordo com a composição das cortes. Então, me perdoem se eu me alonguei um pouquinho mais, é uma paixão que eu tenho na minha vida, falar e, sobretudo, falar sobre direito eleitoral. Um abraço a todos. Eu vou aproveitar aqui para tirar foto, que eu já vi que houve aqui o requerimento do professor Chay. Vou pedir que todo mundo se organize aí e depois eu vejo para quem que a gente vai mandar. Qualquer coisa, me procurem lá no Instagram. Meu nome, é só botar meu nome lá que vocês acham, as fotinhas vão estar lá. Se não for aberto, vocês pedem para seguir lá que eu mando para vocês, tá bom? Então, encerrado o julgamento, a pauta estando exaurida, declaro encerrada a sessão. Uma boa noite a todos. Quem quiser ainda fazer uso da palavra, por favor, levantar a mão. Doutor, rapidamente, algumas breves palavras e considerações. Eu queria aqui, antes do senhor lhe devolver a palavra, para que o senhor possa encerrar essa sessão, agradecer a todos vocês, aos juízes. Não é muito corte, enquanto a sessão acontece, a ideia é que a gente realmente tenha a imersão, né, a experiência de estar numa corte, mas, sobretudo, vocês todos são professores, né, nesse momento, então o que o senhor acabou de fazer foi ensinar. Eu tenho certeza que nossos competidores estão aqui no posto de aprendizado, porque é muito rico essa experiência para eles. E eu gostaria muito de agradecer, primeiramente, aos nossos competidores, a Beatriz, ao Gabriel, ao Clivson e à Fátima, pela coragem de estarem participando dessa competição, ter prazos muito curtos, foi uma competição com um formato muito duro. E o trabalho de vocês, sabemos todos aqui, eu tenho certeza disso, vai muito além dos 15 minutos de apresentação e tenho consciência de que a vida é muito mais jornada e caminho do que ponto de chegada. Então, o crescimento que vocês vão extrair dessa experiência, certamente vocês vão colher muitos frutos disso ainda, é desenvolvimento profissional, é desenvolvimento pessoal também. Então, muito obrigado, parabéns pela rodada de vocês. Eu assisti as duas equipes em outras rodadas, eu noto concretamente a evolução em um tempo tão curto. Fico imaginando quando ver vocês daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, o quanto os senhores e as senhoras não terão evoluído e crescido ainda mais. Gostaria de dizer, sim, que é uma honra estar num painel composto pelo Norte e Nordeste do nosso país, né? Com juízes do Amazonas, nossa juíza, a doutora Jéssica Teles, do Piauí, o professor Chay, que nos fala do Maranhão. A imensa honra de estar aqui, de participar desse momento. Eu acredito na Multicorte como a experiência necessária numa graduação de desenvolvimento profissional, desenvolvimento de habilidades, de confrontação com os nossos limites, porque para um estudante de graduação é uma situação limite, está aqui se expondo com esse formato de interação, então é extraordinário. Eu devo muito do professor Chay, eu falei disso algumas vezes essa semana, porque eu devo muito, sim, do profissional que me tornei, aos juízes que julgaram na Multicorte. A Multicorte, ela me lapidou, de fato, como profissional. Meu raciocínio jurídico foi modificado pela minha experiência como competidor e conheço tanta gente incrível que passou por essa experiência, que admiro,
Então, muito obrigado a todos vocês, competidores, juízes, a nossa juíza, a doutora Jéssica, e parabéns, parabéns, e eu faço esse agradecimento, essas referências todas em nome da comissão organizadora, das entidades organizadoras, e como estamos aqui na sexta-feira, às 9h06 da noite, horário de Brasília aí, né, doutor Felipe? Não posso deixar de agradecer a nossa queridíssima doutora Laila por todo o empenho nessa competição, por todo o empenho em fazer essa Electromotive Court Competition acontecer. Muito obrigado, querida. Muito obrigado a todos vocês, competidores. O mundo é de vocês. Força em cada luta. E, doutor Luiz Felipe, a palavra está com o senhor para encerrar a sessão, já sexta-feira às 9 da noite. Muito obrigado, pessoal. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, convocando as equipes à próxima aí, quando vocês forem convocados. Uma boa noite a todos, um ótimo final de semana. Aproveitem o resto da sexta-feira. Perdão, doutor Luiz Felipe. Peço que os juízes preencham os formulários de avaliação nos próximos 15 minutos. Deixei de dar esse informe. Peço desculpa. Mas peço a doutora Eu não Jéssica, recebi aqui o endereço desse de agora. Eu posso entrar no mesmo de antes da manhã, não? Falarei com a comissão para lhe passar o link e verificar essa informação. Certo, doutor Luiz Felipe? Tá, ok. Mas o senhor receberá o link. A equipe 1 e a equipe 2. A equipe 1 é a Beatriz e o Gabriel. Isso, equipe 223, equipe 1, e equipe 2, equipe 139, doutor Clipson e doutora Fábio. Obrigado. Clipson e a Fábio. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Peço desculpas por pequenos ajustes e muito obrigado. Boa noite. Doutor Luiz Felipe, agora, perdão pelo interrompido. Nada, que isso. Acabou meu mandato já, não. Boa noite para vocês. Estamos todos à disposição. Um abraço, hein?